Olá para todos. Somente os evangélicos serão salvos? Desde criança eu ouvia dizer que muitos não gostam de crente porque dizem que só eles serão salvos. Mas, por um lado, se compararmos as igrejas evangélicas de 30 anos atrás com as igrejas dos dias de hoje, vamos achar crentes que nunca ouviram o Evangelho e nem ao menos sabem o que é isso. Muitos pastores, bispos, apóstolos e pregadores que nunca pregaram o Evangelho para ninguém. O que mais se vê hoje é um cristianismo de interesse, cristianismo da televisão que não prega o Evangelho. Esse dia mesmo eu escutei um pedaço vi na TV um pedaço de um programa lá, evangélico. Eles nem pregam o Evangelho, nem eles mesmos sabem o que é isso. Eles têm outro tipo de interesse de levar as pessoas para a igreja deles a qualquer custo. A salvação está na obediência à palavra de Deus, mas nem toda igreja evangélica prega de acordo com a palavra. Existem igrejas que pregam heresias. Um exemplo das Testemunhas de Jeová, o catolicismo. Toda igreja não tem a mesma interpretação em alguns pontos da Bíblia. Aí é normal. Quando não é regra de salvação, vivendo isso ou não influi na salvação. Por exemplo, a igreja Congregação Cristã usa o véu. A igreja adventista guarda o sábado e não comem carne de porco. Essas coisas não são regras de salvação. Ninguém vai ser salvo porque não comeu carne de porco e ninguém vai perder porque comeu. Ninguém vai ser salvo porque guardou o sábado e nem vai se perder porque não guardou. E nem o uso do véu também. Essas coisas não é regra de salvação. Ninguém prova isso na Bíblia. Ninguém. Agora, existem as heresias que influem diretamente na salvação, como a idolatria católica, por exemplo. 1 Coríntios 6,10, Paulo disse que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então são heresias, são coisas que influenciam na salvação das pessoas. As Testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo e, sendo assim, estão negando a eficácia de sua morte, pois Jesus precisava ser Deus para nos resgatar do pecado. A salvação não é exclusividade de nenhuma igreja, da forma que alguns ensinam por aí. Eu conheço pelo menos 3 igrejas que alegam que só é possível ser salvo quem é da igreja deles. Eu conheço pelo menos 3 grandes, aqui no Brasil. Eu já debati com alguns crentes de certas igrejas que acham que só lá tem salvação. E eu acabo fazendo alguns questionamentos acerca disso e eles desaparecem. Eles vão até onde conseguem. Quando não dá mais, eles somem. A salvação está na palavra de Deus. E para ser salvo, tem que viver o que está escrito nela. Este é o meio de salvação. A salvação não está em igreja nenhuma. É claro que a igreja deverá pregar o verdadeiro evangelho, porque senão, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do evangelho, dificilmente ele chegará ao conhecimento se não houver pregação. Então existem muitas igrejas por aí que será muito difícil lá alguém chegar ao pleno conhecimento do Evangelho para serem salvos. Porque, infelizmente, o que se vê por aí, e muitas, é interesse financeiro, de querer levar as pessoas lá a qualquer custo. Então é isso aí, então. Obrigado e até o próximo.